E o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para a sessão, Dr. Gabriel Quileger, declaro aberta, no horário regimental, a 16ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 15 da sessão ordinária do dia 12 de maio de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferi o sobrestamento da pensão 10.296.14 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e solicito também a inclusão em mesa do processo 37.837.3/15, que trata de certidão liberatória. Feitas as anotações, eu também comunico a prorrogação de sobrestamento nos seguintes processos de revisão de proventos, todos eles na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e em virtude da pendência de julgamento do ato de inativação. São os processos 682.780.12, 859.842.12, 833.134.12, 497.08.13 e 677.230.12. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira se utilizar, concedo a palavra ao ilustre conselheiro Dr. Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com um processo de prestação de contas de transferência, que vou nominar, relatar em bloco, todos pela regularidade, com ressalvas e ou recomendações. 106.317.13 do município de Chopinzinho, 604.589 Fundação Araucária, 159.830.14 Fundação Araucária, 191.260.53.14 Fundação Araucária, 145.620.15 Fundação Araucária e 152.340.15 Fundação Araucária. Conforme me referi no início, todos pela regularidade das contas, com ressalvas e ou recomendações, conforme instrução nos processos. Em discussão, votação, aprovado. Pedido de certidão liberatória, processo 105.16.55.14, do município de Umuarama, que eu solicito em razão da impossibilidade por via eletrônica. A Diretoria de Contas Municipais, na instrução 541.15, se manifesta pelo deferimento. Da mesma forma, a Diretoria de Análise de Transferências, a Diretoria de Execuções, inicialmente, informa que o município não estaria apto a receber a certidão, em face no contido do Acórdão 1801-13, referente a processo 28.30.60.10, que negou registro a aposentadoria da senhora Maria de Lourdes Cardoso. No entanto, posteriormente, esse processo foi baixado, conforme consta do processo, nada obstando também na Diretoria de Execuções o deferimento. Também na Diretoria de Atos de Pessoal e o Ministério Público informa que as pendências apontadas pela Diretoria de Execuções e Atos de Pessoal já possuem manifestações favoráveis à baixa dependência no processo original e opina pela emissão da certidão pleiteada. E desta forma é a proposta do relator pelo deferimento do pedido de certidão,
formulada pelo município de Umuarama, com validade de 60 dias. E os devidos encaminhamentos com final encerramento do processo. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovada a proposta. 106.14.64.14, do município de Porto Vitória, também pedido de certidão liberatória, através da prefeita Marisa de Fátima Ilquiu de Souza. Na instrução do processo, a diretoria de contas municipais, inicialmente, é pelo indeferimento do pedido em face de descumprimento de agenda de obrigações disciplinada pelas instruções normativas, que cita e aprovada em sessão plenária de 5 de fevereiro. Na verdade, ela está se baseando aí numa decisão anterior do tribunal, instrução normativa anterior. Posteriormente, agora, no mês passado, nós aprovamos outra definitiva que está em vigor, e dentro desta nova decisão do tribunal, o município está apto para receber a certidão. Ou estou enganado? Eu acho que esse eu estou enganado. É que eu, infelizmente, estudei a matéria, então eu estou trocando pelo seguinte. Na verdade, como se observa na análise efetuada, o município em questão não se encontra em dia com suas obrigações acerca do encaminhamento dos dados eletrônicos a esta Corte, mesmo se considerarmos as novas datas estipuladas pelo douto plenário para o cumprimento da agenda de obrigações. Então, não estando apto, nós sugerimos, acompanhando a instrução, pelo indeferimento da certidão pleiteada pelo município de Porto Vitória. Em discussão, votação, aprovado. Agora esse de Guapirama, requerido pelo senhor Pedro de Oliveira, prefeito municipal. Inicialmente, neste caso, a DCM se manifesta pelo indeferimento devido à falta de entrega de módulos de acompanhamento mensal, SIM-AM, relativos aos meses de outubro a dezembro de 2014, e também o mês de encerramento do exercício, 10 a 13 de 14. A diretoria de transferências, execuções e atos de pessoal informam que estaria apto a receber. O Ministério Público, mediante o parecer 5347, opta pelo indeferimento da certidão requerida em razão do descumprimento da agenda de obrigações. Esse sim tem uma decisão nos moldes que eu estava relatando o anterior. Eu informo no meu voto que nós temos aí um estabelecimento de novas datas para a agenda de obrigações, e os municípios teriam que apresentar até 30/4/15 o fechamento do sistema SIM-AM relativo ao mês de setembro, e até 29/5/15 o fechamento do mês de outubro. Portanto, considerando as novas regras estabelecidas, o município de Guapirama, nesta data, está apto ao recebimento da certidão liberatória, haja visto que a falta de entrega dos módulos SIM-AM são a partir do mês de outubro de 14. Aí sim, eu sugiro então o deferimento do pedido com validade por 60 dias, determinações e após o encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado.
Agradeço, senhor presidente, a todos. Era a pauta. Essa presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao ilustre conselheiro, doutor Durval Amaral, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, inicio pelo processo incluído em mesa 37.837.315. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Sengés. A Diretoria de Contas Municipais pondera que o Poder Executivo atende ao disposto da Instrução Normativa 105 de 15 desse Tribunal, alterada pelo Acórdão 1773 de 15, que trata da agenda de obrigações, inexistindo pendências. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferências aponta que a entidade não está em dia quanto à prestação de contas de recursos atinente ao 6º bimestre de 13. Entretanto, pontuou que existe decisão judicial que admitiu extraordinariamente a liberação de certidão em prol dos municípios. A Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo deferimento do requerido, sem prejuízo de recomendar à entidade que promova a regularização junto ao Sistema Integrado de Transferência desse Tribunal de Contas. Ante o exposto, acompanhe as informações e os opinativos que instruiu o presente feito e voto pelo deferimento do pedido, com recomendação ao município na forma sugerida pelo órgão ministerial. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 36482312. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Guarapuava e a Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios. A Diretoria de Análise e Transferências constatou que os dados acerca dos repasses já constaram do processo 6178313, cujo julgamento já ocorreu pela segunda Câmara, opinando pelo encerramento da presente prestação de contas. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica e também, nesse sentido, ao voto do relator pelo encerramento do feito. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 85.617712 trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrado entre o município de Umuarama e a Associação de Assistência aos Surdos daquela cidade, tendo por objeto contratação de até 29 vagas na entidade para a execução do serviço de assistência de ação continuada. A DAT concluiu sua análise pela regularidade das contas, ressalvados atrasos nos repasses das transferências em desacordo com o cronograma de desembolso constantes do plano de trabalho. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferências e do Ministério Público e voto pela regularidade das contas com ressalvas. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 86.45.44.12. Trata-se de processo de transferência voluntária, no qual a unidade técnica e o órgão ministerial conclui pela regularidade com recomendação em virtude de falhas formais decorrentes do período de adaptação ao CIT, sendo nesse sentido o voto do relator pela regularidade com recomendação. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 86.57.37.12. Tratam os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrado entre o município de Pato Branco e a Associação Pato Braguense de Diabéticos. A DAT e o Ministério Público convergem em seus opinativos pela regularidade com ressalva das contas em razão dos atrasos nos repasses da transferência, despesas em valores maiores que o previsto no plano de aplicação e despesas realizadas fora da vigência do convênio. Opino ainda para que seja recomendada a regularização das inconformidades de caráter formal em razão do período de adaptação do CIT. Acompanhando os opinativos da unidade técnica ministerial, voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão. Votação. Aprovado.
Os processos a seguir tratam de transferência voluntária, nos quais a unidade técnica e o órgão ministerial conclui pela regularidade com recomendação, em virtude de falhas formais decorrentes do período de adaptação CIT. São eles 30, 46, 74, 13, 73, 84, 53, 13, 21, 47, 17, 14, 31, 57, 69, 14, 97, 72, 65, 14, 26, 944, 15. Assim, nos termos da instrução e parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação em todos os expedientes. Discussão, votação, aprovado. Processo 15, 22, 38, 13. Encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, deferida a Nancy Terezinha Cotelac Marques, ocupante do cargo de consultor legislativo da Assembleia Legislativa. A Diretoria de Atos e Pessoal conclui sua análise pela legalidade e consequente registro do ato de aposentadoria. Já o Ministério Público considera que houve prejuízo à aferição da legalidade do ato aposentatório devido ao fundamento legal do ato encontrar-se em exame de sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal via ação direta de inconstitucionalidade, propugnando pela exclusão da remuneração proveniente da sobredita lei, inclinando-se pela negativa de registro. A proposta de voto. Verifica-se que a única questão controversa cinge-se à constitucionalidade ou não da Lei Estadual 16.390 de 10.010, que é objeto da ação direta de inconstitucionalidade de 4814, perante o Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento. Entretanto, data vênia o posicionamento do Parquet de Contas, essa Corte já teve a oportunidade de se manifestar acerca dessa controvérsia e não a viu como óbice ao registro em outros atos de inativação, uma vez que a discussão sobre a constitucionalidade da citada lei perante o Supremo Tribunal não obsta a sua vigência, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade. Ante o exposto, acompanho o opinativo da DICAP e voto pela regularidade e registro do ato em comento. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.83.31.14. Trata-se de aposentadoria voluntária concedida ao servidor Antônio Gomes de Assunção, ocupante do cargo de professor de ensino superior. Em primeira análise, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal inclinou-se pela negativa de registro da aposentadoria, pois verificou que a verba transitória TID não foi proporcionalizada ao tempo de contribuição e está ausente a certidão de percepção de vantagem. Ante o teor do opinativo da DICAP, a Paraná Previdência informou que, por força da Lei Estadual 11.713/97, a gratificação da TID se caracteriza como remuneração do cargo efetivo, pois integra a carreira do docente universitário. A unidade técnica, em nova manifestação, manteve seu opinativo pela negativa de registro, pois, observando a Lei Estadual 11.713/97, concluiu que a TID é verba transitória, pois é paga apenas enquanto o professor exercer a atividade em tempo integral com as pesquisas e projetos de extensão. Logo, é pago em virtude da função e não do cargo, tendo natureza de verba transitória. O Ministério Público de Contas divergiu do opinativo técnico e sugeriu o registro do ato de inativação, entendendo que é incorreto afirmar que a colaboração em projetos de pesquisa é em função do cargo, visto que essa atividade integra o rol fixo das atribuições próprias do cargo de professor adjunto e que a dedicação exclusiva é característica própria da carreira, não se tratando de condição extraordinária ou passageira. Essa é a manifestação do Ministério Público. Conforme asseverou o Ministério Público de Contas, a dedicação exclusiva é característica da própria carreira de professor adjunto, não se tratando em verba transitória. O inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Estadual 11.713/97, alterada pela Lei 14.825 de 2005, define as atribuições do cargo de professor adjunto nos seguintes termos. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira docente do magistério do ensino superior se dará no cargo previsto na lei, integrando o servidor um dos regimes de trabalho: parcial, tempo integral 40 horas semanais ou tempo integral e dedicação exclusiva, TID. Terceiro, entende-se
o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, TID, da carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná, como dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e extensão. Assim, o TID é devido ao servidor que está proibido de exercer qualquer outra atividade regular remunerada e consiste em um adicional pecuniário voltado a incentivar a dedicação exclusiva ao serviço público e, nos termos da citada lei estadual, ele decorre do próprio regime jurídico do cargo, conforme acima descrito. Destaque, uma vez preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria em apreço, comungo com o entendimento do Ministério Público de Contas e voto para julgar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria. Em discussão, votação, aprovado. Processo 34.21.54.14. Trata o presente processo de ato de aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Rejane de Oliveira Carvalho, no cargo de agente universitário da Universidade Estadual de Londrina. A Diretoria de Controle de Ato de Pessoal opinou pela legalidade e registro do ato concessório do benefício. O Ministério Público de Contas não se opôs ao registro do ato, destacando, contudo, que em março de 2014 o limite máximo de benefício do regime geral de previdência social era de R$ 4.390,24, de sorte que sobre tudo e qualquer valor de proventos acima desse montante deveria incidir um desconto previdenciário de 11%, o que não se verificou na espécie. O membro do parquê pondera que a questão suscitada não impede o registro do ato de aposentadoria, em consonância com os precedentes dessa Corte, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio para apuração e responsabilização do dano causado ao patrimônio dos fundos. Conforme tem decidido esse tribunal, a matéria ventilada, o prejuízo causado pela demora do chefe do Poder Executivo Estadual em editar a referida legislação deve ser apreciada em sede de prestação de contas do governador do Estado. Entendo, pois, que, uma vez preenchidos os requisitos para a inativação objeto dos presentes autos, merece registro a resolução da aposentadoria, deixando de acolher, nesse momento, a medida proposta de instauração de procedimento próprio para apuração e responsabilização pelo dano causado aos fundos previdenciários do Paraná Previdência. Destaque, acatando o opinativo da Diretoria de Controle de Ato de Pessoal e parcialmente a manifestação do Ministério Público de Contas, voto pela legalidade da resolução de aposentadoria, determinando o respectivo registro nesse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 27.28.85.15, eu vou solicitar adiamento. Adiado conforme a solicitação de Vossa Excelência. Processo 27.22.04.10, encerra os presentes autos o relatório concernente à inspeção realizada no Executivo e no Legislativo Municipal de Antonina, no período de 25 de maio de 10 a 28 de maio de 10, a qual teve como objetivo geral a verificação dos seguintes aspectos. 1. A existência de cargo comissionado para atividades permanentes. 2. A alimentação correta do sistema SIM-AP. 3. O encaminhamento de processos de aposentadoria, pensões e admissões para análise e registro desse Tribunal de Contas. E 4. O regime previdenciário adotado. 5. A existência de cargo de controlador e se o mesmo está sendo provido por servidor efetivo. Após o deferimento do contraditório, a DICAP entendeu que as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo sanaram apenas parte das irregularidades, opinando por sanções pelo não encaminhamento dos documentos solicitados, além de outras determinações. Já em relação ao Poder Legislativo, opinou pela determinação para que a entidade adote as providências cabíveis com o fito de fixar procedimento e normatização com relação aos processos de seleção de pessoal. Por derradeiro, o Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade do objeto inspecionado, ressalvando-se a necessidade de aplicação de multa e responsabilização dos gestores, tendo em vista o não atendimento das solicitações realizadas, além do impedimento para obtenção de certidão liberatória e da abertura de tomada de contas extraordinária. Feito o conciso relato, passo à análise individualizada de cada achado, com a consequente responsabilização. Achado 1. Conforme apurado no Executivo Municipal, foi constatada ofensa ao artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, porquanto subsistiu
a falta de encaminhamento a esse tribunal dos atos de admissão para o registro relativos a 6 servidores. No tocante à servidora Fabiana de Oliveira Alves, remanesce a dúvida quanto à regularização de sua admissão, pois, conforme apontado pela unidade técnica, consta o registro de admissão no cargo de atendente de creche. No entanto, na relação nominal figurou como professora. 2. Achado 2. O relatório preliminar de inspeção externa apontou a não observância estrita do número de vagas disponíveis de cargos comissionados e respectivas nomeações. Afinal, apesar de a Lei Municipal 09/01 prever a existência de 20 cargos de assistente 2, o município possuía 21 pessoas titulando esse cargo. Embora os técnicos do tribunal tenham constatado que um dos comissionados foi exonerado, a municipalidade nada esclareceu a respeito, mesmo tendo alegado em sua defesa que o faria. Achado 3. A ausência de registro do ato de admissão de pessoal consubstanciado no processo 35.517.297. Igualmente, trata-se de aspecto que, embora a municipalidade tenha se comprometido a aclarar, nada o fez. Achado 4. Pagamento de aposentadorias e pensões por morte pelo município, embora o Fundo Próprio de Previdência dos Servidores do Município tenha sido extinto pela Lei Municipal 33 do ano de 2002. Trata-se de mais um aspecto que a municipalidade deixou de esclarecer, mesmo após a inspeção ter evidenciado que o pagamento de aposentadorias e de dispensões por morte estavam sendo custeadas pelo município, embora o Fundo Próprio de Previdência dos Servidores Municipais tenha sido extinto pela Lei Municipal 33 do ano de 2002. Ademais, ausentes registros de aposentadoria de Claudete Alves Rodrigues e de pensão por morte de Ivone Cordeiro Machado. No que diz respeito ao Poder Legislativo, os 2 itens apontados foram justificados na instrução. Assim, com fundamento no artigo 267 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela aprovação do relatório preliminar de inspeção com as recomendações de natureza preventiva constantes no referido relatório e determino: 1. Que o município de Antonina, na pessoa de seu atual gestor, sob pena de impedimento de certidão liberatória e multa, encaminhe no prazo de 30 dias os atos de admissão de Francelino Vidal Noeli de Souza Carvalho, Ericleide Rodrigues Floriano, Gislene Meira Senfler, Índia Nara Teixeira, Kelly Cristina P. de Paula e Fabiane de Oliveira Alves, devidamente instruídos com os documentos exigidos pela Instrução Normativa 44 de 2010. Esclareça, no prazo de 30 dias, quanto aos provimentos e exonerações dos cargos de assistente 2 e a inobservância do número de cargos. 3. Regularize no prazo de 30 dias, junto a esta Corte, o ato de admissão pendente de registro consubstancial no processo 35.517.2 de 97. Encaminhe-se no prazo de 30 dias os documentos necessários para registro da aposentadoria de Claudete Alves Rodrigues e da pensão por morte de Ivone Cordeiro Machado, sob pena de impedimento de certidão liberatória, assim como incidência de multa. E ainda, aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso 1b da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005, ao gestor Carlos Augusto Machado, por deixar de encaminhar os documentos solicitados. Instauração de tomada de contas extraordinária em face do Poder Executivo de Antonina, com vistas a examinar com maior profundidade como a entidade procedeu em relação ao custeio de benefícios previdenciários após a extinção do Fundo Próprio de Previdência dos Servidores Municipais, ou seja, através da Lei Municipal 33 de 2002. É o relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 26.740314, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de São João, relativas ao exercício financeiro de 2013. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. Faço ao exposto, compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto para julgar regulares as contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 19.48.4413, trata os autos de prestação de contas do Executivo Municipal de Cambira, referente ao exercício de 12.
Encaminhados os autos da Diretoria de Contas Municipais, a unidade constatou aspectos capazes de ensejar o julgamento pela irregularidade das contas. O vice-prefeito, por meio de petição, informou que restituiu aos cofres do município o valor recebido em excesso, devidamente corrigido. A gestora responsável, por sua vez, embora intimada por meio eletrônico e por AR, não apresentou resposta aos ofícios de contraditório. Assim, está a se manifestar novamente, com exceção do item relativo ao recebimento maior desse subsídio, o qual reputou regularizado, a unidade técnica manteve seu opinativo pela irregularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Analisando a instrução, destaque-se que, com exceção do item que constatou a remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, nenhum dos demais aspectos salientados pela unidade técnica como ensejadores de irregularidade das contas foi objeto de resposta pela municipalidade. Dito isso, consoante se acolhe dos autos, persistem as seguintes restrições. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Quanto a esse item, vislumbra-se percentual negativo de 8,6%, mesmo após a consideração sobre os recursos de desoneração do IPI, o que permitiria a sua conversão em ressalva. 2. Não encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com respectiva publicação. Conforme salientou a DCM, o balanço patrimonial encaminhado na peça 6 se refere ao período de janeiro a março do exercício financeiro de 13, quedando-se silente a municipalidade quanto aos motivos que ensejaram o não envio do referido balanço a esse tribunal. Dessa forma, resta imperiosa a manutenção de irregularidade do item. E 3, verificação de déficit das obrigações financeiras frente a disponibilidades. Esse item também foi apontado pela unidade técnica, que concluiu que o município apresenta, no encerramento do exercício de 12, obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade, cujo valor negativo foi fixado em R$ 1.261.056,29, constatação que conduz à irregularidade do item. 4. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. A constatação da DCM em relação a esse aspecto, amparada nos dados existentes, nos autos, nem sequer restou respondida. Deste modo, mantém-se a irregularidade do item. E 5. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Extrai-se dos autos que a técnica contábil Maria Aparecida da Silva, servidora efetiva do município de Gambira, que figura como responsável técnica perante esse tribunal, ocupou o cargo de secretária da Fazenda durante o ano de 2012. Desse modo, diante da revelia do município, mantendo a irregularidade do item, porquanto não existem nos autos qualquer dado que justifique eventual compatibilidade entre os cargos de contador e secretário da Fazenda. E 6, despesa com publicidade nos 3 meses que antecedem ao pleito. Outro sim, ausente qualquer justificativa para os gastos com publicidade nos meses de julho, agosto e setembro do ano de 12, ou seja, nos 3 meses anteriores às eleições, resta violado. Destarte o artigo 73, 6b da Lei Eleitoral, de forma a que a irregularidade do item é medida de rigor. Face ao exposto, compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, ressalvando o item que apontou a remuneração dos agentes políticos acima do valor devido. 2. A aplicação à ex-prefeita pela aplicação de multa à ex-prefeita, constante do artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas, a senhora Maria Neuza Rodrigues Bellini. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida, agradeço. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Extemporaneamente, senhor presidente, gostaria de anunciar os sobrestamentos que deferi em processo de revisões de proventos em função do prazo inicial de sobrestamento ter sido expirado e concedido, então, um novo prazo. São os seguintes protocolos: 732-35412,
236791213, 69610212, 63022512, 41259011, 68679412, 84517512, 83145012, 74251112, 56044812 e 55572313. Feitas as anotações sobre a prorrogação dos sobrestamentos. Passo a pauta. Os processos iniciam pelos atos de inativação. A ampla maioria pela legalidade de registro, sem acolher proposta de multas e determinações e recomendações, conforme já consolidado a jurisprudência dessa Corte, eu vou anunciar o protocolo e o nome do interessado. Se algum membro do colegiado quiser, interrompa a leitura. Protocolos pela legalidade de registro: 278-34210, Eurípides Vieira, 6980-2310, Maria Luísa Soares, 3396-211, Márcia Filipac, 4128-011, Thelma dos Santos, 7495-211, Maria Guimarães, 14138-311, Aparecida Dinardo, 35247-311, Vânia Lúcia Grossel, 439-32311, Juvenil Pereira de Moura, 600-96511, Antônia Ferraz de Lima, 6250-2011, Azice Teluski, 658-72611, Luzia Freitas Pimentel, 7310-1611, Zenita Pereira Branco, 748-36911, Conceição Olímpia dos Santos, 16442-912, Hélio de Oliveira, 238-210-12, João Maria Alves, 296-902-12, Dirce Zamboni de Cosimo, 310-239-12, Sabrina Jordani, 3200-4812, Alberto Borges, 4166-4912, Samira Lopes, 44770612, Silsa Keller, 510-114-12, Atílio de Lima, 541435-12, Joana Meira dos Santos, 577-212, Sebastião Almeida, 619752-12, Rosana de Moraes, 713864-12, Ivete Paricente, 72003812, Tereza Fávaro, 728-934-12, Marli Valec, 7309-112-12, Sônia Maria Maza, 775-517-12, Margarete de Freitas, 793-566-12, Leonice Graciano, 835-072-12, Maria Aparecida Guilherme Scaranello, 855-383-12, Josefo de Mori, 866-598-12, Zeli de Oliveira, 19051-13, Bernadette Gibim, 69075-13, Maria Lúcia Moreira, 711-34-13, Olga Bravo, 7594-613, Adriana Muniz, 113-291-13, Elza Clara Campanelli, 117-483-13, Marilene Negrão, 117-688-13, Jorge Negozek, 149-903-13, Zenilda Dia dos Reis, 223-062-13, Gema Cujava, 229-486-13, Adroaldo Dias, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 237-365-13, de interesse de Natalina de Paiva Prieto. Ocorre que, feitas as diligências, restaram ausentes documentos essenciais para a análise da legalidade do ato. Os pareceres, então, foram pela negativa de registro. Eu divirjo dos pareceres, entendo que os autos devam ficar sobrestados até que seja enviada a essa Corte a tomada de contas especial instalada pelo Controle Interno do Paraná Previdência, a fim de apurar responsabilidades pelo não envio de documentos. Em discussão,
Vossa Excelência propõe o sobrestamento até a decisão da tomada de conta extraordinária. E nesse ínterim, então, nós manteríamos em vigor o ato, o benefício continuaria sendo pago. Pois é, essa é a minha dúvida, porque, salvo engano, há uma indicação de que haveria uma incompatibilidade entre esse benefício que está sendo verificado, salvo engano de minha parte, e o que já foi anteriormente deferido. Então, eu receio que isso pudesse, eventualmente, causar algum prejuízo horário. Vossa Excelência pretende manter o sobrestamento até a decisão? Porque eu entendo que o dano erário será apurado na tomada de contas. Já foi instaurada a tomada pelo Paraná Previdência? Não, seria uma determinação para o Paraná Previdência instaurar a tomada de conta especial, apurar as responsabilidades e o dano erário. Normalmente nós temos ido pelo registro. Se não houver óbice, ilustre relator, eu solicitaria a vista desse processo. Sim. Aliás, pela negativa de registro nós temos ido normalmente. Então, processo então com vistas, Vossa Excelência prossegue no relato da pauta. Pela legalidade de registro, protocolos 242-94613, Josiane de Abreu, 252-513, Celso Paulo de Maia, 269-02013, Isaura Teixeira, 290-44413, Carlos Magno de Almeida, 291-48313, Deuseni Torres, 292-04813, Aparecida da Silva, 298-90913, José Eugênio Camargo Lima, 31-29-5213, Idalina Pereira Bigoni, 338-74913, Wanda Perim Salvador, 40327313, Avelino Alves de Aragão, 41447013, Valéria Otília Garcia, 49774013, Elza Maria Farinho, 51270613, Vera Lúcia da Cruz, 51648513, Edna Will. Todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 527-813, eu solicito a retirada de pauta para correção da autuação. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. Legalidade de registro, 641-72713, Noerci Crepaldi, 679-82113, Zilda Garcia da Cruz, 670614, Oswaldir Schanck, e 378-20314, Marilda do Nascimento da Silva. Em discussão, votação, aprovado. Os protocolos de pensão 414-82310, 546-53310, 54665710, 60938110 e 3422511 foram autuados como pensão. Na verdade, se trata do benefício concedido pelo mal de Hansen, por lei estadual, e conforme uniformização de jurisprudência, a proposta é pelo arquivamento sem análise do mérito. Pelo arquivamento em todos eles, discussão, votação, aprovado. Protocolo 618-418-12, de Neuza Queroni, pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 66-157-13, de Josefina Kukla, em realidade, o ato decorre de uma decisão judicial que reconheceu a união estável entre a beneficiária e o servidor falecido. Eu discordo dos pareceres que são pela legalidade de registro do ato. Entendo que o ato decorre de uma decisão judicial, a qual não cabe a esse tribunal apreciar a sua legalidade. Por isso, eu entendo pelo arquivamento sem análise do mérito. Em discussão a matéria, apenas uma dúvida, doutor Canha, a decisão judicial é que reconheceu a união estável, não exatamente o benefício da pensão. Não.
Olha, eu vou ousar divergir de Vossa Excelência, vou propor a legalidade de registro nos termos das instruções. Ainda em discussão? Votação. Como vota o doutor Artagão? Doutor Durval? Com a divergência. Então, por 3 votos, vencida a proposta, eu me encarrego da lavratura do voto vencedor. Vossa Excelência continua com a palavra. Pela legalidade de registro, processo de pensão 231-48013, Nermi Maciel, 3730713, Acilon da Silva, 40487313, de Bruno Luiz Brunheiro Orlando, João Pedro Brunheiro Orlando e Junete Maria Brunheiro Orlando. Em discussão, votação, aprovado. Pela legalidade de registro, processos de pensão 760-16914, Maria Isabel Tavares Zanon, 887-86014, Abelardo de Lima, 9048-1014, Cirlei Fabro, 11697215, Odair José Ancai, e 14807615, Álvaro Marini, todos pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Também pela legalidade de registro dos processos de revisões de proventos 62304012, Maria Eunice da Silva, 86208812, João Alexandre, e 55549913, de Maria Divina de Ávila. Em discussão, votação, aprovado. Do processo de admissão de pessoal de Carlópolis, 4750012, referente ao concurso público 3 de 2002, para o cargo de médico. O concurso é de 2002, mas só foi protocolado em 2012, esse tribunal. E assim, ainda restaram ausentes documentos, mesmo após a realização de diligência. A proposta, senhor presidente, seguiria a mesma orientação do processo que Vossa Excelência havia pedido vistas, pelo sobrestamento e a tomada de conta especial. Não sei se Vossa Excelência gostaria de... Se Vossa Excelência não se opuser, eu faço um novo pedido de vistas, então. Ok. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Obrigado. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passo então ao relato da minha pauta, iniciando com a prestação de contas municipal. É o processo 172.919.10, são as contas do município de Paranaguá, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor José Baca Filho. É um processo bastante extenso, eu vou tentar resumir. A Diretoria de Contas Municipais, na sua primeira instrução, apontou diversas irregularidades. Houve uma solicitação para que fosse... de minha parte, para que fosse verificada a possibilidade de aferição de dano ao erário em virtude das inconsistências na documentação contábil e financeira. Houve a resposta da DCM pela impossibilidade dessa informação. A seguir, conclusivamente, manifestou-se pela recomendação de desaprovação das contas após a análise do contraditório apontado pelo gestor das contas. Foram consignadas, à época, 6 irregularidades. O Ministério Público corroborou essas informações. A seguir, foram solicitadas informações acerca das despesas com terceirização de mão de obra. Prestadas essas informações, foi aberto um contraditório, especificamente em função de uma contratação de serviços de assessoria jurídica no valor de 75 mil. Analisando as informações prestadas pelo atual gestor, a unidade técnica entende que esse fato estaria fora do escopo, mantém a opinativa anterior. O Ministério Público, entretanto, opina pela inclusão dessa irregularidade dentre aquelas elencadas anteriormente. Houve ainda um pedido de nova manifestação da DCM do Ministério Público que corroboraram as manifestações anteriores. Eu entendo que estão efetivamente configuradas as irregularidades indicadas na instrução. Inicialmente, houve, no decorrer da instrução, o apontamento da contratação de um escritório
escritório Ferreira Lopes Advogados, no valor de R$ 75 mil, nesse exercício de 2009, para a prestação de serviços de assistência jurídica. No decorrer do contraditório que foi aberto, verificou-se que o objeto dessa contratação seria serviços no que se refere à área jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da União, em atendimento à Secretaria Municipal da Fazenda. Me parece, senhores conselheiros, que o objeto desse contrato não configura um serviço de natureza excepcional que justifique a terceirização. Nesse caso aqui, eu diria que há uma agravante, que é o fato do município de Paranaguá contar, no seu quadro funcional, com 20 servidores na Procuradoria Jurídica. Então, esse fato me parece que realmente agrava a irregularidade na contratação, haja vista que, para o que seria uma atividade corriqueira de acompanhamento de processos junto a esse Tribunal de Contas e ao TCU, houve a contratação de um escritório sem, no meu entender, a devida justificativa. Eu entendo que, além da irregularidade, deve haver a devolução dos valores. Eu entendo que essa despesa foi efetivamente indevida. Cito, inclusive, precedentes do nosso Tribunal Pleno, Acórdão 490313, em que o fato foi assim consignado: o fato de ser absolutamente dispensável o serviço contratado caracteriza por si só dano ao erário. Me parece que é exatamente esse o caso. Não foi efetivamente demonstrada qualquer pertinência com essa contratação. Eu acresço à devolução a multa proporcional ao dano de 30%, conforme previsão do nosso artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Orgânica. Entendo configurada também eu deixo de consignar a irregularidade apontada pela DCM nesse ponto com relação ao não cômputo como outra despesa de pessoal, entendendo, conforme precedentes, de que essa despesa, esse procedimento só veio a ser regularizado efetivamente em 2011. E essa matéria será tratada, inclusive, quando da análise das ressalvas apontadas pela unidade técnica. Ainda restou configurada a irregularidade referente à movimentação de recursos em instituição financeira privada. Na verdade, são diversas contas no Banco Itaú, 18 contas ao todo, que não houve a comprovação de seu encerramento, sequer no ano de 2012, como havia sido indicado pelo gestor dessas contas de 2009, e em relação a algumas delas, inclusive, verificou-se posteriormente a emissão de cheques. Então, me parece que efetivamente não se justifica a manutenção dessas contas. Houve a infração ao artigo 164, parágrafo 3º da nossa Constituição, o que implica, além da irregularidade, na aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G. Ainda houve ausência do extrato bancário do exercício anterior com as conciliações regularizadas. Na verdade, são 34 contas correntes em que essa omissão foi verificada, contas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco Itaú. Nesse caso, o contraditório não supriu as omissões, e eu consigno também a multa do artigo 87, inciso 4G. Nesse caso, eu aplico a multa por uma vez, também adotando o tratamento que já foi dado por essa Corte, que admite a continuidade delitiva quando praticada nas mesmas circunstâncias. Então, eu aplico uma multa em virtude dessa regularidade como um todo. Ainda há uma irregularidade referente à existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento. Inicialmente, a DCM apontou essa irregularidade em relação a duas entidades, a Funtur, Incentivo ao Turismo, e a FUNSERV. Com relação a essa segunda, após o contraditório, a Fundação do Servidor Municipal de Paranaguá, verificou-se que, em janeiro de 2010, essas consignações teriam sido regularizadas. Entendo, portanto, possível o acolhimento do entendimento da ADCM. Entretanto, com relação a outra irregularidade, a de ausência do repasse das consignações em pagamento à Funtur Incentivo ao Turismo, o valor apurado inicialmente foi de R$ 545 mil aproximadamente. No decorrer da instrução foram apontados pagamentos de R$ 483.848. Entretanto, a DCM esclarece que falta comprovação desse valor e que, mesmo que fosse comprovado, haveria um saldo ainda de R$ 61.000
R$ 97,50, ou seja, a irregularidade permanece. Eu entendo que, além da irregularidade, também deve ser aplicada a multa. Conjuntamente a essa irregularidade, a DCM aponta a ausência do encaminhamento do razão da conta contábil com a regularização das conciliações bancárias. Na verdade, estamos tratando da mesma irregularidade, apenas por um enfoque diferente. E nessa oportunidade, o gestor alegou que teria oferecido denúncia perante esse tribunal com relação aos que ele entenderia como os responsáveis por essa irregularidade, que ainda está em trâmite, além de medidas judiciais. O que ocorre é que, como bem apontado pela DCM e pelo Ministério Público, o fato de terem sido adotadas medidas administrativas e judiciais não isenta por si só o gestor dessa responsabilidade. Na verdade, o que eu entendo é que pode-se deixar de pretender a devolução desse valor justamente com a determinação de acompanhamento dessas medidas judiciais e administrativas. Mas eu consigno também essa irregularidade, apenas deixo de aplicar a multa por ela isoladamente, entendendo ela absorvida pela anteriormente tratada, que era justamente dessa falta de repasse, apenas sob um outro enfoque. Ainda outra irregularidade é a ausência de comprovação dos saldos da dívida fundada. Aqui a matéria diz respeito ao pagamento de precatórios e não houve a comprovação da adoção do regime especial conforme preconizado pela defesa. Resta caracterizada a irregularidade com a necessária aplicação também da multa do artigo 87, inciso 4G da nossa lei orgânica. Por último, há um déficit orçamentário de 11,59%. O gestor, em sua defesa, alega a redução de receita em virtude da redução do IPI e que muitos dos empenhos, algumas das despesas empenhadas em 2009 teriam sido pagas em 2010, pretendendo, portanto, a sua exclusão desse cálculo. A DCM, com propriedade, entende que isso não é devido, uma vez que os empenhos efetivamente foram feitos em 2009, esse é o exercício em que houve o comprometimento da Receita e no qual, então, deve ser analisada a questão orçamentária. Eu acompanho o entendimento da DCM e do Ministério Público também, nesse particular, e proponho a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G, justamente pela inobservância das medidas indicadas nos artigos 9 e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu mantenho ainda as ressalvas indicadas também na DCM, na sua instrução, referentes aos atrasos no repasse de valores do INSS, a ressalva apresentada na resolução do Conselho de Saúde, ainda a despesas de pessoal, o fato de não ter sido operada a redução de 1/3 no terceiro semestre, que foi feita apenas em época subsequente, mais especificamente no exercício de 2010, restou sanada, mas enfim, consigna-se essa impropriedade no exercício de 2009. E ainda eu ressalvo, como vem sendo adotado por esse tribunal, a procedência da representação da Lei 8666 de 93, nos autos 570-323-09, que foi julgada procedente em relação a irregularidades detectadas no pregão presencial para aquisição de kits escolares. Foram apontadas irregularidades, ainda que não tenha havido condenação à devolução de valores. Então, resumindo, senhores conselheiros, o voto é pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, pelos vários pontos que eu analisei, a devolução do valor de 75 mil com as devidas atualizações referentes à contratação de escritório jurídico, acrescido de multa proporcional ao dano de 30%, e ainda a aplicação das multas do artigo 87, inciso 4G, da nossa lei complementar, em virtude das irregularidades que foram elencadas. Ainda proponho o encaminhamento de peça ao Ministério Público Estadual para as medidas que entender necessárias e a determinação ao senhor José Baca Filho, a tal gestão municipal, no sentido de que informem nesses autos o resultado
disposição atualizada da sindicância dos processos judiciais instaurados, bem como das demais medidas tendentes ao ressarcimento de eventual dano ao erário em face das irregularidades relativas à existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento e a ausência de encaminhamento da razão da conta contábil com a regularização das conciliações bancárias, sob pena de instauração, aí sim, de tomada de contas extraordinária no caso de desídia ou insuficiência das informações. É o voto. Em discussão. Votação. Aprovado. A seguir, tem o processo, a prestação de contas de transferência, processo 172. Não. 735, 582, 12. É um processo de transferência voluntária do CIT, em que o opinativo da DCM e do Ministério Público são pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. A ressalva diz respeito ao atraso na publicação do instrumento da transferência. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, 93, 448, 13. Também nos moldes do processo anterior, há a indicação de ressalva com respeito à não observância do prazo para a publicação do instrumento de transferência e, a exemplo do anterior, o voto é pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 157.413, também é uma transferência do CIT. A DAT opinou pela recomendação, o Ministério Público consigna ressalvas em virtude do atraso nas informações bimestrais ao sistema e ausência de certidões. Na verdade, eu, nesse caso, acompanho a diretoria técnica, por questão de uniformidade, uma vez que vem sendo essa forma com que temos tratado convênios do ano de 2012. Então, eu deixo de consignar a ressalva, consigno a recomendação indicada pela unidade técnica. Em discussão, votação, aprovado. Tenho agora processos também do CIT em que a instrução da DAT é pela regularidade com recomendação. 770.934.13, lembrando que nesse o Ministério Público opinou pela aplicação de multa, pelo atraso que eu afasto em observância aos precedentes desta Corte, e o 772.635.13, também com as instruções e pareceres uniformes com regularidade e recomendação. Então essa é a proposta de voto para ambos os processos anunciados, que estão em discussão, votação, aprovados. 860909, nesse caso aqui também é uma transferência do CIT, há apenas aqui a indicação inicial de irregularidade pela realização de despesa em desacordo com o plano de aplicação. Na verdade, foi uma despesa de R$ 4.500, que a entidade justificou no seu contraditório que teria sido para aquisição de novas mesas. Esse ponto foi atendido pela unidade técnica, que entendeu regularizado esse ponto, apenas consignando a ressalva. Esse também foi o entendimento do Ministério Público e há também o voto do relator, pela regularidade com ressalva das contas, sem prejuízo da imposição da recomendação que vem sendo habitualmente imposta em processos dessa natureza. Em discussão, votação, aprovado. Processos seguintes são também do CIT, em que o voto é pela regularidade com recomendação. Em alguns deles, há o opinativo do Ministério Público pela indicação de ressalva, que eu acompanho a DCM e atendendo aos precedentes dessa Corte. São os processos 369-6114, 411-6714, 411-7514, 384-27214, 152-421-15, 153-312-15, 153-371-15, 153-398-15. Todos eles, a proposta de voto é pela regularidade com recomendação, acompanhando a DAT. Em discussão, votação, aprovado.
Processo de admissão de pessoal, 74986111. Processo do município de Ibiporã. Contratação temporária de pessoal por meio do edital 48 de 2011, a fim de atender aos projetos socioeducativos desenvolvidos pelas escolas de formação com crianças e adolescentes. Foram vários profissionais que foram contratados, psicólogo, pedagogo, monitor de oficina, enfim, pessoas ligadas a este programa social. A diretoria de análise de transferência constatou estarem presentes os documentos, apenas insurgiu-se contra o prazo exíguo de 9 dias para as inscrições. Foram, então, apresentados novos documentos pelo município de Ibiporã. Ao final, a DAT opina pela legalidade de registro das 11 contratações e determinação para que a origem exclua do SINAP os editais de todos os concursos e testes seletivos que não sejam aqueles que disciplinam os certames. E, por fim, pela recomendação à origem para que nos próximos processos de seleção que realize, amplie o número de dias para inscrição de candidatos, visto que o prazo de 9 dias se mostra ínfimo para tal finalidade. O Ministério Público acompanhou o entendimento esboçado pela unidade técnica. Essa também é a minha proposta de voto. Eu, inclusive, encampo a proposta de recomendação e da determinação feitas pela unidade técnica. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, prestação de contas anual da Câmara de Farol, 236.150.14. A diretoria de contas municipais, são as contas, perdão, do exercício de 2013, de responsabilidade do senhor João Costa. A DCM opina pela regularidade das contas, ressalvando a falta de encaminhamento de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso ao INSS, a qualquer título, incluindo parcelamento de débitos do período respectivo às contas. O Ministério Público acompanha o parecer. Na verdade, a ressalva diz apenas a uma informação que havia constado indevidamente do sistema, com relação a valores a compensar, créditos junto ao INSS, que por ocasião da indicação do valor devido, teria sido omitido, o que ocasionou, então, uma divergência entre aquele valor consignado no sistema e aquele constatado pela unidade técnica. Sanada essa impropriedade, entendo que a falha pode ser convertida em ressalva, e esse, portanto, é o voto. Pela regularidade com ressalva, em discussão, votação, aprovado. Processo 260.840.14, são as contas da Câmara Municipal de Palotina, responsável do senhor Eurico Fernandes Barbosa, exercício 2013, pareceres uniformes pela regularidade, e esse também é o voto. Em discussão, votação, aprovado. Por último, o processo 280.558.14, são as contas da Câmara Municipal de Lupionópolis. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir a vista desse processo. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Entendo que a minha pauta esteja atendida, apenas eu procedo ao adiamento do processo da pauta do conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, embargos de declaração, processos 644.539.11, que ficam adiados, então, para uma outra sessão. É que, excepcionalmente, como esse processo foi julgado pela primeira Câmara, os embargos seriam dessa competência e, oportunamente, serão, então, relatados pelo nobre relator, conselheiro substituto Tiago. Deixo a palavra livre, não havendo quem dela queira fazer uso. Convoco para o dia 26 de maio de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 17ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se a sessão.